Nesta noite de hoje nós vamos ver mais uma passagem não tão diferente, mas nós encontramos a leitura de hoje em Lucas capítulo 4, mais um momento de Jesus. Nós vamos aplicar a leitura primeiro para depois passar para os irmãos o comentário. Amém? Leitura de Lucas capítulo 4 a partir do verso 16. Gostaria que todos fizessem referência com essa leitura. Palavras do nosso Senhor Jesus. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. E encerrando o livro, o tornando-o a dar ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. E todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca e diziam: Não é este o filho de José? E ele lhes disse: Sem dúvida me direis este provérbio: Médico, cura a ti mesmo. Faze também aqui na tua pátria tudo o que ouvimos ter sido feito em Cafarnaum. E disse: Em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua pátria. Em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra houve grande fome. E a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a Serepta de Sidom, a uma mulher viúva. E muitos leprosos haviam em Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã o sírio. E todos na sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de ira. E, levantando-se, o expulsaram da cidade, e o levaram até o cume do monte em que a cidade deles estava edificada, para dali o precipitarem. Ele, porém, passando pelo meio deles, retirou-se. Momento de oração. Amado Deus, nós te damos graças nesse momento, pedimos compreensão, discernimento, sabedoria, para poder chegar a cada coração. Em nome de Jesus, nós te agradecemos mais uma vez. Amém. Ontem, na leitura, quando Jesus chegou em Jerusalém, a pergunta foi: quem é este? Hoje nós vemos quase que a mesma frase em relação a Jesus. Jesus, como você pode ver, aqui mostra para nós, nos escritos de Lucas, como que era um culto numa sinagoga, parte dele. Jesus era um frequentador assíduo da sinagoga, desde menino. Maria, José lhe ensinaram e a igreja, podemos dizer, a sinagoga. E quando Jesus chegou, foi-lhe dado o livro do profeta Isaías para ele. Nós vamos comentar logo mais sobre esses momentos do nosso Senhor Jesus Cristo. E agora nós vemos Jesus, ele tinha saído de Jerusalém. E, no sentido mais elevado, Isaías refere-se ao Messias que havia de vir, quando ele mesmo leu em Isaías. E Jesus disse à congregação: ele chegou, e disse além do mais: sou eu. E Jesus tinha feito esse sermão inaugural em Nazaré, e interessante que está registrado só em Lucas. E apenas Lucas relatou esse sermão de Jesus. Nós vemos que Jesus começou a leitura. Após a leitura,
ele inicia a explicação desse texto em Isaías, com toda a autoridade, com as pessoas com os olhos fitos nele, isto é, prestando muita atenção no que ele falava. E Jesus prega naquele momento que cumpriu-se o que foi dito ou predito pelo profeta. E aí, Jesus, no versículo 21, faz essa confirmação. Lucas inicia o relato sobre o ministério de Jesus com este novo escrito, o novo documento da evangelização da graça. Jesus assume ser o autor dessa nova medicina da cura da alma e libertação dos oprimidos pelas trevas, de forma que Jesus entrou, segundo o seu costume, na sinagoga. Mesmo ele sendo o filho perfeito de Deus, Jesus era um frequentador da sinagoga, como já falamos para os irmãos desde menino. Como um judeu participante dos cultos, alguém pode perguntar por que deram a leitura para Jesus. Ele era frequentador e Jesus foi convidado para ler as Escrituras. E foi dado a Jesus, eu quero explicar como que eram os livros na época. Hoje, quando alguém vai procurar alguma referência, folheia a Bíblia. E é um som bonito do folhear. Ou, os mais modernos, corre e procura no celular, ou no tablet, ou alguns que trazem computador, tudo é um computador na verdade, mas o pergaminho era um rolo, feito de peles de carneiro. E deram esse rolo para Jesus ler, e era o rolo do livro do profeta Isaías. E Jesus começou a abrir o rolo, porque você rolava e uma das partes enrolava, a outra desenrolava, e Jesus foi procurando. Ele queria ler ali. Não foi de abrir e disse, vou ler por acaso e vou explicar. Jesus queria ler exatamente neste lugar. Então esse rolo era assim, acho que a maioria já sabe, já desenhamos quando nós fizemos as escolas dominicais na igreja. E Jesus, quando achou, como nós vemos no versículo 17, foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. Então não deu a Bíblia do Pentateuco que eles tinham, apenas o rolo do profeta Isaías. E Jesus, quando abriu o livro, procurou e achou o lugar que estava escrito, e foi Isaías 61, 1 e 2. Eu vou ler para os irmãos, até para repetir o que nós lemos em Lucas. Em Isaías capítulo 61, versículo 1 e 2, está assim: o Espírito do Senhor, Deus, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, e a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, e consolar todos os tristes. Observe que depois dessa leitura que Jesus fez, eles precisavam de uma explicação sobre o que Isaías estava de Isaías, retratam a libertação de Israel, e o assunto base, vamos dizer, contextualizado, dizia sobre o exílio da Babilônia, e como o ano do jubileu, isto é, o ano aceitável, quando todas as dívidas seriam canceladas, todos os escravos seriam libertados, e todas as propriedades voltariam dos seus donos originais, que é o período sabático. Isso, todos os detalhes em Levítico capítulo 25. Mas sabemos que nesse tempo já havia acontecido o retorno, o exílio da Babilônia. Só que agora eles estavam sob o jugo de um outro império. Estavam sob o jugo do Império Romano. Então, a libertação do exílio da Babilônia e os estrangeiros ainda estavam mandando no povo, e o povo tinha esperado o cumprimento dessa profecia. Entende agora, irmãos? E eles achavam, agora nós vamos ser libertados. Nós viemos do exílio e até agora vem um império, está tomando conta de nós. E então, provavelmente, ele vai tirar nós da servidão dos romanos e vai voltar aquele tempo
tão interessante que era de Salomão e de Davi. Mas Isaías realmente estava profetizando uma futura era messiânica, uma época em que alguém viria pelo Espírito Santo do Senhor para fazer coisas maravilhosas. Aí está uma dificuldade de discernimento da palavra de Deus, e isso pode acontecer na igreja do Senhor nos dias de hoje, para muitos que inclusive são membros de igreja. Eles liam, entendiam o que era o acontecimento que eles desejavam, porque eles sonhavam com o momento de libertação dessa opressão dos estrangeiros, e achavam que Jesus servia como Davi, ia fazer como Davi. E eles diziam, quando Jesus entrou em Jerusalém, Hosana ao filho de Davi. Isso estava carregado no sentimento deles de muita esperança. Achavam que Jesus ia ser um guerreiro, que ia promover um exército para poder libertar da servidão daqueles gentios. E esta passagem, quando lida, promoveu muita expectativa no povo, principalmente ali em Nazaré, a sua cidade. Principalmente quando Jesus terminou e disse no versículo 21, hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Certamente eles falaram, tá aí, chegou o momento nosso. Chegou o momento que nós tanto queríamos. Ao dizer essas palavras, Jesus, na verdade, estava autoproclamando que ele ia ser o autor dessas boas notícias que estavam escritas. E para eles era a realidade. E todos ficaram maravilhados. Tipo assim, oba, agora vamos voltar a ser a grande nação no tempo de Salomão, no tempo de Davi. Ah, irmãos. Mas nós vemos que eles estavam ainda admirados e todos davam testemunho, como nós vimos no versículo 22, e se maravilharam com a palavra de graça de Jesus que saía da sua boca e diziam, olha que surpresa para nós, o filho de José vai ser o nosso libertador. Chegou para nós. No entanto, irmãos, no entanto, Jesus entendia tudo que as pessoas estavam pensando e tudo que eles estavam esperando há muitos anos, que ele seria o remidor do povo, apenas de Israel. Embora essas palavras eram um sonho de consumo para eles, a esperança que eles tinham em alguém que aparecesse, mas então Jesus solta um provérbio. E nesse provérbio, no versículo 23, nós vemos Jesus dizer, sem dúvida, vocês vão me dizer um provérbio. Entenda nesse momento que Jesus ainda não tinha começado a explicar, mas ele disse para eles, vocês vão surpreender comigo. E vão dizer, médico, cura a ti mesmo. Então você vai entender por que Jesus falou esse provérbio, médico, cura-te a ti mesmo, faze também aqui na tua pátria tudo que ouvir ter sido feito em Cafarnaum. Porque em Cafarnaum, quando Jesus começou lá com seus discípulos, lembra quantos sinais e milagres aconteciam? E lá em Nazaré, na sua cidade, nada. Então depois de Jesus passar 40 dias e 40 noites sendo tentado no deserto, e ser conduzido pelo Espírito Santo, e depois ele saiu de Jerusalém e foi para Cafarnaum, de Cafarnaum ele foi para Nazaré e ele entrou nessa sinagoga. Então pensaram, agora vai acontecer milagres e milagres, maravilhas, nós vamos ver tudo acontecer, vai ser uma glória para nós. Tudo de bom vai acontecer para nós. Porque Nazaré era a terra de Jesus. Quem é que não vai fazer uma boa ação depois de tanta fama que já tinha na própria terra de onde ele nasceu? Porque ele já tinha feito em outras cidades. Então agora era um momento exclusivo deles, para que Jesus provasse ser aquele mesmo, de tudo que Isaías escrevera, aquele que traria a recuperação da visão e a libertação da opressão. Ele sabia muito o que era opressão, bastante o que era opressão. Então ele deveria fazer essas obras para eles também. Afinal,
Jesus estava confirmando que era ele. E eles acreditaram da forma deles. Acreditar da forma errada é um passo complicado. A palavra traduzida como manso denota os aflitos, os angustiados, os necessitados. Vou aprofundar mais em manso. Mansos, irmãos, são aqueles pacientes na recepção das agressões e das afrontas que se opõem, sem fazer vingança e sem tornarem-se irritadiços. Mansos são aqueles que não exigem nada, não são briguentos, não são apelativos pelos seus direitos, sofrem calados e tantas injustiças e não se irritam. No conceito da sociedade de hoje, essa pessoa é meio abobalhada. Ele não busca nada, ele tem tantos direitos, mas ele não reclama nada, ele sofre e fica calado. Esses são os mansos qualificados na palavra de Deus, inclusive qualificado para Deus nos dias de hoje. Deus não quer pessoas reativas, Deus quer pessoas mansas, que não tagarelam muito dos seus direitos, que não discutem muito propostas e que quer isso, quer aquilo. Os mansos, exatamente o que eu estou passando para você. Espero que não seja a realidade distante de você, meu irmão da igreja, sobre os mansos escritos na palavra de Deus. De forma, meus irmãos, a comparação é como que os cegos, como que os mancos, os leprosos e os surdos farão motins de revoltas. Essas pessoas já estavam a relés da sociedade, ninguém dava crédito nenhum para eles, então eles também não tinham reação nenhuma para fazer. Eles não tinham estruturas de armas, nem de muitas palavras, nem colocação na sociedade em que viviam para reagir às injustiças, então eles calavam. Além de sofrerem calados, eles não rogavam pragas nos seus malfeitores, nos seus opressores. Mas não era isso que os judeus faziam. Os judeus passavam por um embate verbal contra os romanos, eles não eram tão calados assim. Mas o profeta Isaías dizia sobre os mansos. Irmãos, o Redentor veio para aplicar um bálsamo da consolação a todos esses corações e dar-lhes alegria e paz para esses mansos necessitados. Uma forma semelhante de expressão ocorre no Salmo 147:3. Busque bem rápido na sua Bíblia, Salmo 147:3, que diz que o Senhor sara os quebrantados de coração e Ele exata as suas feridas. E diz que é o Senhor que faz a cura. Não é a sociedade em que Ele vive, não é nos governantes que Ele tem, e não é Ele mesmo, é o Senhor que cura as nossas feridas. Atente para que o Senhor não atua nas necessidades dos reativos, dos raivosos, dos protestadores, dos arrogantes dos seus direitos, daqueles que, sem rogar aos céus antes, vai à luta com as suas próprias forças em contestações ou até com protestos coletivos ou sedições de grupos armados. Para a decepção deles, Jesus não tinha vindo a Nazaré para dar um espetáculo de milagres. Para aqueles amigos de infância, por aqueles que agora estavam admirando, quem é esse? O filho de José agora está com tudo, ele tem poder, ele é o nosso Redentor. E nem promover um levante contra Roma, e nem fazer daqueles descendentes do cativeiro da Babilônia, fazer outra nação importante quanto era. Jesus sendo enviado para curar os corações e as pessoas esperando que Jesus promovesse uma nova sociedade para eles viverem. Como nós vemos, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para curar os contritos de coração. Foi quando Jesus decepcionou os espectadores daquela sinagoga,
por decepcionar os ouvintes durante a explicação da leitura do profeta Isaías. Interessante, irmãos, e esta igreja tem decepcionado alguns espectadores. Algumas pessoas que já vieram na igreja e falaram, não é isso que eu quero ouvir, não. Não é isso que eu esperava da igreja. Eu queria coisas diferentes, coisas que mexessem mais comigo, que me fizessem uma transformação de vida nessa sociedade. Eu gostaria de ter coisas que eu gostaria de ter, sentir, ter mais emoção, mas não partem para que, na verdade, Jesus quer fazer na sua vida. Como assim também, lá em Nazaré, o comportamento era este também. Porque por isso que é comum algumas pessoas contestarem as igrejas por pregarem unicamente a verdade do Evangelho. Veja aí o que Jesus explicou. Se é diferente do culto que você ouve na nossa igreja, não tinha nenhum espetáculo, apenas a mensagem do Evangelho. Porque geralmente os contestadores, eles investem nos seus próprios raciocínios rasos da sua própria expectativa da religião que ele acredita, não na que está escrito na palavra de Deus. Pode ser que aqui entre nós tem pessoas que têm uma religião formada no seu coração e exige isso de Deus. Até ajoelha, pode até fazer jejum pedindo, Senhor, eu quero, eu preciso. Mas não foi isso que Jesus quer de você. Não foi isso que ele veio na cruz para morrer, para te incitar às suas expectativas. As pessoas ficaram tão raivosas com Jesus, você viu o fim da nossa leitura, vamos comentar logo mais. Não sei se alguém da igreja, você já viu alguém da igreja ter os mesmos pensamentos sobre os pregadores verdadeiros que passaram nesta igreja, como aconteceu com aquele povo que eles ficaram enraivecidos e queriam precipitar Jesus do monte, tocaram ele, expulsaram ele da sinagoga. Imagine, meus irmãos, se aconteceu isso com Jesus. E não foi isolado com Jesus. Já havia acontecido com os profetas. Aconteceu com Jesus. Já tinha acabado de acontecer poucos dias, vamos dizer, com João Batista, porque quando Jesus voltou para Nazaré, João estava preso. E depois nós vemos os apóstolos, o que aconteceu com todos os apóstolos por pregarem as verdades, unicamente as verdades nas igrejas. Não será surpresa acontecer com os pregadores verdadeiros do dia de hoje, primeiro desprezo por eles, talvez a ironia contra a sua própria igreja. Isso é grave, irmãos, isso é gravíssimo. Todos nós temos que atentar para esses comportamentos. Veja que no início da leitura, eles ficaram maravilhados com Jesus. Olha só, que maravilha ele é. Lembra na leitura? Se alegraram tanto porque chegou o Redentor e eles ficaram todos alegres com isso. Mas depois mudou para uma reação enfurecida quando Jesus trouxe 2 exemplos. Você já viu pregação assim, quando os pregadores trazem exemplo da Bíblia? Jesus fez isso. Jesus trouxe 2 exemplos que acabou de vez enfurecê-los. O primeiro exemplo, irmãos, nós vemos quando Jesus falou daquela viúva. Está em 1 Reis, capítulo 17. É bem extenso, nós não vamos ler, do versículo 7 até o versículo 15. Vou explicar bem rápido para você. Relatando que Israel existia, Jesus estava relatando que Israel existia muitas viúvas no tempo de Elias. Lembra de Acabe e Jezabel? Que houve 3 anos e meio, não choveu, não tinha água. Numa sociedade, numa guerra, num caos, quem sofre são as viúvas, os idosos, as crianças, os leprosos, os paralíticos, os aleijados e os cegos. E na época de Elias, o que tinha de viúvas em Israel passando necessidade, segundo o que os nazarenos achavam que deveria acontecer, era que Elias fosse socorrer todas as viúvas de Israel. Correto, irmãos? Isso é uma lógica.
É uma lógica da religião, da sociedade, de justiça. Mas quem é que Jesus foi acudir, meus irmãos? Imagina o que aconteceu. Jesus foi e socorreu uma viúva estrangeira, aquela mulher de Serepta de Sidom, ia no Líbano, uma mulher viúva, e Elias fez tudo por essa mulher, como nós vemos no verso 26. E nenhuma delas foi enviado a Elias, senão a Serepta de Sidom, uma mulher viúva. E eles ouviram aquilo. Nós precisamos de socorro da nossa nação, e você vem contar a história da viúva estrangeira. Logo em seguida, Jesus também contou sobre o caso de Naamã. Naamã, meus irmãos, era um homem que não tinha qualificação, segundo a religião deles, para poder ser acudido. Como pode isso, meus irmãos? Quanta injustiça houve na época de Elias. E agora, no tempo de Eliseu, depois de já acirrar o desgosto deles com o fato da viúva de Serepta, Jesus cita Naamã, aquele capitão rico, sírio, general inimigo de Israel, logo aquele que levou cativos vários dos nossos irmãos, inclusive uma menina na casa dele, uma menina que tornou-se escrava, uma das nossas filhas, sendo que em Israel também existiam tantos leprosos nos dias de Eliseu. Aqueles leprosos, nossos irmãos, estavam apodrecendo vivos, mas o profeta sara o inimigo que nos perseguiu. O profeta foi sarar um opressor da nossa nação e nem deu atenção aos nossos leprosos. Aquele ódio suscitou tanto neles, irmãos. E de repente, a pregação de Jesus, que era tão empolgante para eles, tornou uma ofensa, tornou-se uma afronta para eles, uma falta de consideração por eles, uma falta de nacionalidade de Jesus, logo na sua terra, porque Jesus apenas explicou os fatos. A partir desse relato, como nós vemos no versículo 28, todos na sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de ira, e levantando-se, o expulsaram da cidade, o levaram até o cume do monte, em que a cidade deles estava edificada, para dali o precipitarem. A mensagem de Jesus realmente foi chocante para eles, assim como a mensagem da igreja é chocante para nós. Ele realizava a sua obra por meio de leprosos, gentios, mulheres, exatamente como Eliseu tinha feito. Porque o que Jesus curou muito foi aquela mulher de Cananeia, o centurião, pessoas estrangeiras. Jesus curou essas pessoas e eles não estavam prestando tanta atenção no que Jesus estava fazendo, na sua obra. Pessoas que não eram religiosas, não amavam a lei de Moisés. Tudo isso, irmãos, foi encaminhando para contribuir à crucificação do nosso Senhor Jesus Cristo, até para você enriquecer seus conhecimentos sobre a própria crucificação do nosso Salvador. Elias e Eliseu condenaram Israel pela sua falta de fé, na verdade. O que acontecia nos tempos de Elias e Eliseu, irmãos, vocês lembram? Israel tinha abandonado todo o pacto com Deus. Não quiseram saber do Senhor. Jesus também confrontou os seus corações incrédulos. Naquele momento eles queriam um homem com incredulidade. Não estavam aceitando Jesus como ele veio. Porque Israel frequentemente rejeitava os profetas e estavam prestes também a rejeitar o seu próprio Messias. E de fato isso aconteceu. Aqui Jesus indica que a sua obra seria feita fora da sua terra. Entre aqueles que crescem, a fé não tem vínculo afetivo com nacionalidade, nem vínculo familiar, irmãos, em nenhum momento da igreja do Senhor. Mas eles não entenderam que o reino eterno não é deste mundo. As palavras de Jesus, como vocês viram, encheram todos de ira. Irados ficaram.
E aí, meus irmãos, como ainda não era o dia da morte e não era ainda o momento, Jesus saiu e todos na sinagoga permaneceram cheios de ira, porque os nazarenos, percebendo o significado do sermão de Jesus e que as bênçãos que eles desprezaram durante todos esses anos seriam oferecidas e aceitas pelos gentios. Por isso que nós temos que dar muito valor pela mensagem da cruz. Não era nossa, irmão, e veio para nós pela graça de Deus. O evangelho está nos seus ouvidos, na nossa família hoje, pela graça de Deus. Não pense que foi pela obra dos judeus, não. Porque Jesus criou a maior confusão com essa própria nação para poder nos atingir. Amém? E eles reuniram em volta de Jesus, expulsaram ele da sinagoga e correram com ele pelas ruas até a colina para o precipitarem. Para terminarmos o culto de hoje, nesta breve meditação que eu sei que é forte. Irmãos, tão mutáveis são os corações dos homens maus. Tão poucos são os seus começos de amor que se pode confiar. Tão incapazes de suportar a aplicação da verdade, mesmo de um discurso que inicialmente admiram, desde que não atinjam os seus egos. Porque quando atinge o ego deles, o humor muda, porque não há arrependimento. Cheios de ira, irados estavam, enfurecidos, muito bem certo pelos motivos, que na verdade eles eram piores que os gentios, e para eles os gentios era pior de tudo que poderia existir, Naamã e seja quem mais for. E Jesus estava dizendo, vocês são piores que os gentios. Nessas contas, seu favor logo se transformou em ira, e toda a reação nos mostra como um coração enraivecido pode agir. O aplauso popular, meus irmãos, sempre é de pouco valor. Cuidado. O aplauso popular sempre é de pouco valor. Que as menores notícias, quando chegam, pode transformar aqueles melhores relacionados com você a mais quente inimizade de ódio possível. O único que derrota essas barreiras é o nosso Senhor Jesus Cristo. Para aqueles que vivem no Senhor, a incredulidade dos homens apresenta uma obstrução a Deus e impede que Deus trabalhe. Veja que em Mateus 13:58, sobre este assunto, o que Mateus escreve: Jesus não fez muitas maravilhas por causa da incredulidade deles. Quando a vida do Senhor não acontece em nós com satisfação, pode ter certeza que a incredulidade está transformando os nossos corações. Cristo não pôde realizar nenhum milagre entre os nazarenos, porque eles não criam nele. A resposta dada por Cristo é a seguinte: se você deseja participar dos meus milagres e do meu poder da salvação, por que não dá lugar a Deus? Dá lugar a Deus, que as coisas acontecem. Na verdade, meus irmãos, Jesus estava dizendo que cada nação recebe a justa recompensa pelo seu desprezo ao Senhor. Quando Jesus passa por mim, passa por você, e Ele dá preferência aos outros, é porque nós precisamos de mudar o nosso coração. Não é Ele que não nos quis. Somos nós que não estamos querendo Jesus. Que Deus nos ajude a ser transformado pelo poder de renovação do Espírito Santo do Senhor e fazer de verdade uma vida nova. Não que contente a igreja, o pregador, mas que contente ao nosso Salvador. Amém? Que Deus nos abençoe. Peço que ore muito por nós.
nessas empreitadas da pregação genuína do Evangelho. Muito nós precisamos. Amém? Que Deus nos ajude.